Gente, nessa aula a gente vai falar sobre cinesioterapia motora. Então, começar falando, né, sobre a cinesioterapia motora e fica bem atento, porque esse é um conteúdo que cai bastante na prova da FGV, tá? Principalmente um assunto que é relativamente fácil, que é o primeiro que a gente vai ver aqui, que é a parte de amplitude de movimento. Mas o que que é importante aqui? A gente saber os conceitos, porque vocês vão perceber que algumas questões que é comum da FGV, ela extrapola o conceito e traz a gente por uma linha de raciocínio. Então, o que que acontece? Se eu souber o conceito, né, se eu firmar o conceito, a hora que vier a questão com a linha de raciocínio, fica mais fácil de eu responder, tá? Então, quando a gente estuda, deixa eu começar aqui primeiro. Quando a gente estuda na cinesioterapia, a gente vai dividir assim, e essa divisão aqui é com base no livro principal de cinesioterapia que a gente tem, que é o Kisner, tá? Então, a gente divide, primeiro, os exercícios chamados para amplitude de movimento. O que que é um exercício para amplitude de movimento? Para recuperar ou para manter a amplitude de movimento. Esses exercícios aqui, eles podem ser o passivo, que é feito por uma força externa, não tem contração muscular do paciente, o ativo assistido, que essa assistência aqui nesse assistido vem de ajuda, e depois vem o ativo ou ativo livre, que a pessoa faz sozinha, tá? Então, primeira parte. Depois da amplitude de movimento, a gente tem os exercícios de alongamento. Aqui eu estou colocando numa ordem que seria assim, uma ordem de estudo, tá? O alongamento, ele também ganha amplitude de movimento, de certa forma, mas ele vai além. Por quê? Porque ele trabalha com flexibilidade muscular. Então, pensa assim, a ADM é da articulação e o alongamento é do músculo, tá? Só para a gente comparar. Aqui também entra a mobilização articular. E aí eu preciso que vocês lembrem o seguinte: qual que seria a diferença de um exercício de ADM para uma mobilização articular? A ADM trabalha com o movimento osteocinemático. Vocês lembram disso? Osteocinemático é aquele assim, né? Abdução, adução, flexão, extensão. Esse é o osteocinemático, é da ADM. E a mobilização articular, ela vai trabalhar com o movimento artrocinemático. Não sei se vocês lembram o movimento artrocinemático, que é de uma superfície óssea em relação à outra. Então, a gente tem o deslizamento, o giro, o rolamento, só para a gente ir se localizando, tá? Passada a parte de amplitude de movimento, né, de alongamento, mobilização articular, na sequência a gente costuma estudar o exercício resistido ou o exercício de fortalecimento. Também é importante a gente conhecer o exercício de fortalecimento e faz parte sempre dos objetivos da fisioterapia. Depois pode vir exercícios de treino proprioceptivo, então vou colocar assim, ó, propriocepção, equilíbrio, e por último, os exercícios pliométricos. A gente fazendo aqui um resumo do que normalmente é importante assim na sequência de estudo. Também faz parte da cinesioterapia a parte de condicionamento, os exercícios de condicionamento físico. Eu gosto de colocar essa parte de condicionamento mais nas aulas que estão ligadas a cardio. Por quê? Porque em provas de concurso, que é o nosso objetivo aqui, né, estudar para o concurso, esses exercícios de condicionamento, eles costumam mais cair no paciente cardiopata, no paciente pneumopata ou na gestante. Então, eu deixo um pouquinho mais para frente. Disso tudo aqui, gente, quais são os destaques para a prova da FGV? Os exercícios de amplitude de movimento e os exercícios de fortalecimento. Mas vocês vão perceber aqui, à medida que a gente fizer as questões, que fortalecimento, a FGV não cobra o óbvio. Então, normalmente, ela vai cobrar aí raciocínio, coisas aplicadas, tá? Mas vamos lá, então, só para a gente organizar aqui, né? Qual que é a divisão dos tipos de exercício terapêutico, e agora a gente vai, então, passar esses tipos, conceito
e depois questões, tá? Então, exercícios para amplitude de movimento, como eu disse para vocês, se eu estivesse pensando num objetivo fisioterapêutico para aplicar esse exercício, seria manter ou melhorar a amplitude de movimento. Está ligado à articulação. Como pode ser feito? Passivo. Eu tenho que decorar, eu tenho que lembrar o conceito. Passivo é produzido por uma força externa, sem contração muscular voluntária. Essa é a definição, tá? Aí eu tenho a outra categoria que é o ativo assistido. Ativo assistido, realizado voluntariamente e com a ajuda do terapeuta ou aparelho. Então, o paciente, ele começa voluntário, mas ele precisa de uma ajuda porque ele não consegue sozinho completar a amplitude de movimento. E o ativo ou ativo livre é realizado voluntariamente. Então, a pessoa faz sozinho e o fisioterapeuta vai fazer o quê? Vai fazer a instrução, vai explicar para ele como fazer. Vamos aos detalhes, tá? Aqui nessa aula é importante a gente estudar esses detalhes aqui, porque esses detalhes podem ajudar na hora da prova. Então, o passivo, como eu disse, ele é realizado por uma força externa sem contração muscular voluntária. Então, ó, o que eu tenho que guardar é sem contração muscular voluntária do paciente, tá? Quem faz a força é o fisioterapeuta, é um aparelho. Indicações: tecido inflamado, quando o paciente não consegue realizar movimento ativo, por exemplo, se o paciente estiver em coma, se ele estiver na UTI, se ele estiver imobilizado por algum motivo, com imobilismo, e também pode ser utilizado na preparação para o alongamento. Esses conceitos aqui, pessoal, como eu disse, eu vou repetir aqui porque é importante. Eles vêm do Kisner, que é o principal livro de base da cinesioterapia e que é o livro que a FGV usa como base para fazer as questões, tá? Por isso que a gente vai passando aqui os detalhes comentando com vocês. E com exercício passivo não é possível. Então, existem limitações. Não é possível prevenir a atrofia muscular, não é possível aumentar a força e resistência, não é possível auxiliar na circulação na mesma medida que ocorre com a contração muscular voluntária. Por quê, gente? Para prevenir atrofia, para aumentar a força, para auxiliar bastante na circulação, eu preciso da contração muscular voluntária, mas a gente escreveu aqui em cima, ó, no passivo não tem contração muscular voluntária. Essa é a regra, tá? Ativo assistido vão ser exercícios de mobilidade, ou seja, para ADM, que ocorre com a ativação muscular. Então, o paciente faz parte do movimento, mas precisa de um auxílio externo. Esse auxílio externo é dado, por exemplo, pelo fisioterapeuta, tá? Então, esse assistido aqui vem de assistência, de ajuda, tá bom? Qual paciente que precisa desse tipo de exercício? Por exemplo, pacientes que não conseguem completar a ADM ativamente. Pensa, por exemplo, num paciente que sofreu um AVC, que tem hemiplegia, que tem o padrão espástico, e aí você pede para ele fazer, por exemplo, uma abdução. Então, ele pode até começar a fazer, mas ele não consegue completar o arco de movimento. E aí, o assistido serve para isso, para ajudar a completar. E o ativo? O ativo, gente, é quando o paciente faz a contração muscular voluntária, tá? Então, vai ter a contração ativa. Vamos colocar aqui, ó. Faz contração muscular voluntária. Ele faz sozinho. O fisioterapeuta vai orientar para que ele faça corretamente, tá? Por isso que aparece aqui, ó, contração muscular ativa. Pode ser realizado contra a gravidade ou numa posição com gravidade minimizada. Contra a gravidade, gente, sempre que a gente tem que vencer a força da gravidade, a gente vai exigir mais do músculo do que quando a gente não precisa vencer a força da gravidade. Por isso que pode ser feito de uma forma ou de outra, vai depender do quê? Vai depender da força que a pessoa já tem, tá? Limitação. Olha só, para músculos fortes, não irá manter ou aumentar a força.
Como assim? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Pensa que numa pessoa que é halterofilista, uma pessoa que malha bastante na academia, todo fortão. Faz de conta que essa pessoa sofreu um problema e está internada. Então, essa pessoa ela já estava acostumada a fazer um volume de exercício na vida dela, tinha os músculos fortes. Ela ficou internada e não está fazendo esses exercícios. Fazer o exercício ativo vai ser importante para ela? Vai, para manter a ADM, mas vai manter o músculo forte? Não vai, tá? Então vamos lá, algumas questões. E aqui, gente, muito cuidado, tá? Nessa prova aqui, eu não sei se vocês já responderam as questões dessa prova, que foi da SES do Mato Grosso, a FGV veio com muitas imagens. Tá vendo aqui, ó, qual que é a referência das imagens? O Kisner, tá? Não tô falando para vocês lerem o Kisner inteiro, gente, porque o Kisner em todo, ele tem umas 700 páginas ou mais. Então, por isso a gente traz o principal do Kisner. Só que, se eu fosse dar uma aula do Kisner inteiro, a gente faria aí um semestre de aula, que é o que a gente faz na faculdade, certo? Então, eu preciso resumir, e na hora da prova, você precisa entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, nessa figura, vocês estão olhando aí, né? Fala assim, ó, sobre técnicas de fisioterapia, a figura acima apresenta a paciente realizando uma técnica de mobilização de ADM. Opa, falou mobilização de ADM, o que você já vai lembrar? Ou é o passivo, ou é o ativo assistido, ou é o ativo, tá? Isso já pode ajudar, tá bom? Então fala assim na A, exercício resistido para o músculo psoas, daí você olha assim e fala, não, se é ADM, não é resistido. Alongamento disco-tibiais, aí você fala, não, mobilização de ADM não tem alongamento. Aí na C fala mobilização autoassistida para flexão de quadril, e na D fala mobilização passiva de joelho. Então, gente, o que está acontecendo aí? Está acontecendo passivo de joelho ou autoassistido de flexão de quadril? Dica: a pessoa está usando uma toalha. Para que serve essa toalha? Para dar assistência. Nesse caso aqui, é autoassistido porque o paciente está usando a própria força do braço dele, tá? E tá fazendo qual movimento? Tá vendo a setinha aqui, ó? Movimento de flexão. Então, a resposta é letra C. O que eu tenho que pedir, chamar a atenção de vocês? No enunciado, já tenta identificar se a banca já está dividindo ali o tipo de exercício, isso pode ajudar. E na hora de analisar uma imagem, caso apareça imagem na prova de vocês, porque pode ser que a FGV venha, né, com essa prova cheia de imagens novamente, presta atenção no que está acontecendo, no movimento que está sendo realizado, né? Qual a articulação que está mexendo, para conseguir acertar a questão, tá? Bora lá, próxima questão fala o seguinte. A amplitude de movimento, ADM, é uma técnica básica usada nos programas de intervenção terapêutica. A ADM passiva é o movimento de um segmento dentro da ADM livre, produzido inteiramente por uma força externa. Já vai aprendendo isso aqui, ó, que vai ser importante daqui a pouco. Então, os exercícios de ADM, gente, vai até o limite da ADM que já está disponível, tá? Não vai passar, no objetivo não é você extrapolar aquela amplitude. Bem, assinale a opção que indica metas específicas das técnicas de amplitude de movimento. Então, letra A fala assim: reverter a denervação muscular. B, aumentar a elasticidade mecânica do músculo. C, manter a mobilidade da articulação e do tecido conjuntivo. D, prevenir a atrofia muscular. E, aumentar a resistência à fadiga. Vamos lá, gente. Então, se eu pego aqui a E, por exemplo, aumentar a resistência à fadiga. Para aumentar a resistência à fadiga, tem que ser exercício resistido ou exercício de fortalecimento, que a gente colocou lá na frente. Então, essa não é, tá? Prevenir atrofia muscular. Aqui não está especificando qual tipo de exercício de ADM que é, se é o passivo, o ativo assistido ou ativo. Mas o que que a gente viu ali atrás, gente?
que para músculos fortes não previne, o passivo não previne. Então, já corta aqui. Na B fala assim: aumentar a elasticidade do músculo. Elasticidade do músculo, eu tenho que pensar em qual tipo de exercício? Alongamento. Lembra a diferença de ADM para alongamento? ADM vai se preocupar com a articulação, alongamento vai se preocupar com o músculo. Falando assim de maneira geral, gente, para facilitar na hora da prova, tá? E aparece reverter a denervação muscular, manter a mobilidade da articulação no tecido conjuntivo. Gente, reverter denervação muscular é meio difícil, tá? E não é tão simples assim que uma técnica de ADM vai resolver. E se a gente, mesmo que a gente comparasse as duas, vamos lá, gente, vamos combinar, né? ADM tem a ver com articulação, tá? Então, letra C aqui também é correta. Próxima questão. Durante a aplicação da técnica de ADM passiva, deve-se realizar o movimento. Então, vamos lá. Letra A. Ao longo da amplitude de movimento livre de dor, até o ponto de resistência do tecido, para então forçar a amplitude suavemente. B. Até o ponto de resistência do tecido e, nesse ponto, aplicar assistência ativa. Não faz sentido, né, gente? É passivo. C, ao longo da DM livre até o ponto de resistência dos tecidos e, nesse ponto, aplicar técnicas de inibição ativa. Não, então não vai aplicar técnica nenhuma aqui. D, dentro da DM livre, pedir ao paciente para reproduzir o movimento. Não, se o paciente faz o movimento voluntariamente, não é passivo, certo? E letra E, dentro da ADM livre, sem forçar o movimento e sem causar dor, tá? Bem, entre a A e a E, qual que você marcaria? Lembra que eu falei aqui, ó, para a gente ficar atento? A definição de ADM passiva é o quê? É o movimento de um segmento dentro da ADM livre. Então, quando eu olho a A, que fala forçar a amplitude, eu vou eliminar isso aqui pela definição. Eu sei, gente, que faz sentido a A e a E, mas numa prova de concurso, a gente tem que trabalhar dentro das regras do jogo, trabalhar com o conceito. Por isso que eu falei para vocês, enfatizei que o conceito ele é importante aqui, tá bom? Vamos lá. Na sequência, eu vou passar os assuntos que mais caem na prova da FGV, mas eu vou comentar outros também que não cai tanto, mas vai que aparece na prova, né? Então, eu sempre falo para vocês, lógico que aqui a gente vai enfatizar aquilo que tem mais chance de cair, mas tem umas coisas importantes também que a gente precisa saber que cai de uma maneira mais sutil, tá? Por isso que eu vou falar. Mobilização articular. Mobilização articular é o tipo de técnica que trabalha com movimento artrocinemático. Então, artrocinemático é aquele movimento de uma superfície articular em relação à outra. E pode ser chamado também de técnicas oscilatórias graduadas. Estou falando isso por quê? Porque se na prova aparecer técnicas oscilatórias graduadas, automaticamente você tem que lembrar de mobilização articular, tá? Quais são os graus de mobilização que a gente tem? E esses graus aqui, gente, é o que está descrito no Kisner. Então, tem o grau 1, oscilação rítmica de pequena amplitude no início da ADM. Grau 2, oscilação rítmica de grande amplitude dentro da ADM, sem alcançar o limite. Esses dois aqui, gente, o 1 e o 2, ele é voltado principalmente para quadros dolorosos, para tratamento de dor, para promover analgesia. Aí vem o grau 3, oscilação rítmica de grande amplitude até o limite da mobilidade disponível, forçando a resistência do tecido. E o grau 4, oscilação rítmica de pequena amplitude no limite da mobilidade disponível, forçando a resistência do tecido. Se fala aqui, ó, forçando a resistência do tecido para ajudar na hora da prova, tá? Se aparecer, por exemplo, essa definição para você marcar que grau que é, falou em forçar a resistência do tecido, vocês lembram que já passou do 1 e do 2, que era sem forçar, e vai para o 3 e o 4, que é forçando. Esses aqui são utilizados principalmente para ganho de ADM, para ganho de amplitude.
só para a gente comparar aí, tá? Pode estar relacionado com flexibilidade, com alongamento, mas técnicas mais voltadas para ADM. E o grau 5, gente, é um grau especial porque são as técnicas de Thrush. Então, por exemplo, as técnicas que são utilizadas na quiropraxia, na osteopatia, onde estrala, né, que a gente fala que estrala, são pequenas, são técnicas chamadas de Thrush, de alta velocidade, pequena amplitude, para soltar a aderência no limite da mobilidade disponível, tá? Tem que guardar isso aqui. Então, ó, grau 1 e 2 principalmente para dor, articulação limitada pela dor, porque as oscilações pode ter um efeito inibidor na percepção do estímulo doloroso, por estimular repetitivamente os mecanorreceptores que bloqueiam as vias nociceptivas no nível da medula espinhal. Eu vou falar assim, só para a gente entender. É um efeito similar à massagem, tá? O que a massagem faz de estimular os mecanorreceptores ao invés de estimular o nociceptor, que é o que transmite a dor. E o grau 3 e 4 são manobras de alongamento, é assim que está escrito no livro, mas que para facilitar eu sempre trago assim, ó, quando o paciente precisa ganhar ADM. Então, se o paciente apareceu um caso clínico que fala que o principal objetivo, que o principal sintoma dele é dor, eu penso no grau 1 e 2. Se fala que o principal objetivo de realizar uma técnica de mobilização articular é para ganhar ADM, ganhar movimento, ganhar alongamento, grau 3 e 4, tá? E o thrust, a técnica de alta velocidade. Vamos ver uma questão. Fala o seguinte, ó. As técnicas de mobilização articular mantêm a extensibilidade e a força tensiva do tecido articular e periarticular. Nas técnicas de mobilização e manipulação articular, a separação é utilizada para controlar ou aliviar a dor. Quando? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para eu lembrar uma coisa com vocês, tá? Quando a gente fala em artrocinemática, deixa eu só voltar aqui para eu comentar. Artrocinemática, eu falo de quais movimentos? Então, eu falo do giro, falo do rolamento, falo do deslizamento e falo da tração e da compressão. Esses movimentos a gente estudou na aula de cinesiologia biomecânica, tá? Então, só para vocês se localizarem. Mas só para comentar aqui. Giro, rolamento e deslizamento é o que a gente faz, é o que acontece dentro da nossa articulação quando a gente está se mexendo. Tração é o afastamento da superfície articular e compressão é a aproximação da superfície articular. Vamos voltar aqui, tá? Então, quando fala aqui, ó, a separação é usada para controlar, aliviar a dor quando? A separação, gente, nós estamos falando da tração, tá joia? Então, só para a gente entender direitinho, tá? Então, ela é usada para controlar a dor quando é aplicada suavemente ou para alongar a cápsula quando aplicada com uma força de alongamento. B. Uma força de tração é aplicada ao eixo longo de um osso. C. As superfícies forem afastadas de forma rápida e repetitiva. D. A mudança na velocidade e do movimento. E é a separação abrupta durante o deslizamento, tá? Então, o que que eu primeiro tenho que falar aqui, pensar aqui, gente? Que eu tô pensando em um objetivo para aliviar a dor, tá? E aí eu tenho a A, que fala, é aplicada suavemente ou para alongar a cápsula. A B, uma força de tração aplicada ao eixo longo do osso. A C, as superfícies são afastadas de forma rápida e repetitiva. Para aliviar a dor, a gente não vai pensar no rápido, tá? A gente vai pensar no movimento mais lento, mais suave. Então, eu eliminaria essa aqui. D, a mudança da velocidade e do movimento também vai ser um movimento suave, não vai ficar aumenta, diminui. Então, tira essa aqui. E na E fala a separação abrupta, não vai ser abrupta. E aí, entre a A e a B? Eu vou dar a minha perspectiva e daí depois eu vou passar a resposta da banca, tá?
Para mim, tanto a A e a B fazem sentido, tá? Porque eu entendo a separação como uma força de tração aplicada ao eixo longo do osso, e eu entendo também a tração como um movimento suave que vai alongar a cápsula articular, tá? Para mim, poderia ser as duas. Estou falando isso como interpretação minha, Mara. Qual que é o gabarito da banca? O gabarito da banca é a letra A, tá? Para mim, faria mais sentido ser a B, pelo que a gente falou ali atrás. Mas eu tenho que passar para vocês o gabarito, tá bom? Então, cuidado, se numa questão dessa, na questão da prova, aparecer algo semelhante, lembra, gente, de falar assim, de pensar, opa, caiu numa questão da FGV em 2024, algo semelhante a isso, e nessa questão, o que que apareceu ali? Apareceu aplicada suavemente para alongar a cápsula e marca essa, tá? Embora tenha outra aí que faz sentido. Lembra sempre que o importante é acertar a questão, tá? Você pode discordar, você pode falar assim, ah, vou entrar com recurso depois, mas toma cuidado porque recurso nem sempre é aceito, tá bom? Vamos lá, para a próxima. Fala assim: mobilização articular, também conhecida como manipulação, refere-se às técnicas de terapia manual usada para modular a dor e tratar disfunções articulares que limitam a amplitude de movimento, abordando especificamente alterações na mecânica articular. As técnicas que podem variar em amplitude, força e velocidade. O movimento de alta velocidade, curta amplitude, realizado no final do limite patológico da articulação é denominado. Lembra que eu comentei aqui antes da gente responder que conhecer essas definições aqui são importantes? Isso aqui, gente, eu colocaria no meu material de revisão, tá? Opa, desculpa. Essa aqui eu colocaria no meu material de revisão, para eu sempre olhar as definições. Por quê? Porque pode ser que eu precise. Dessas aqui, desses graus, qual que entra mais dentro dessa definição? Aí você fala assim, alta velocidade, curta amplitude, final do limite patológico. O que que é isso, gente? Isso é thrush, tá? Mas a banca ajudou aqui, porque ela colocou a mobilização com movimento, movimento fisiológico, arte cinemática, energia muscular. Ela ajudou a gente, mas se ela colocasse assim, ó, por exemplo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, a gente tem que saber aquelas características. E quanto mais a gente souber, mais fácil fica na hora da prova, tá? Então, essas aqui, gente, amplitude de movimento costuma cair, então, aqueles conceitos. E agora vamos entrar no exercício de fortalecimento. Aqui em fortalecimento, na minha opinião, a FGV ela pesa mais a mão. Por quê? Eu vou passar para vocês os conceitos essenciais que a gente precisa saber sobre fortalecimento, sobre exercício resistido, mas, pessoal, a FGV não cobra o óbvio aqui, ou não tem histórico de cobrar. Ela tem histórico de fazer questões mais elaboradas, a gente vai chegar nas questões daqui a pouco, tá? Então, fala assim: primeira coisa, gente, o exercício resistido vai ser o exercício que vai ser aplicado contra uma resistência, certo? Certo, né? Qual que é o objetivo do exercício resistido? Fortalecimento, ok? Como que eu faço o exercício resistido? Por meio de contração muscular resistida, tá? Então, para ter desenvolvimento muscular, eu tenho que ter resistência. Isso é a primeira coisa que eu tenho que lembrar, beleza? Bem, essa resistência ou essa contração muscular, ela pode ser feita de formas diferentes. A forma estática, sem variar grau de amplitude de movimento, se chama contração isométrica. Então, na contração isométrica, você está fazendo um exercício de força, mas sem variar o ângulo articular. A contração dinâmica, a gente vai ter, para começar, dois tipos: a isotônica e a isocinética. A isocinética é um tipo de contração bem particular, onde o exercício todo é feito com velocidade constante. E para fazer esse exercício com velocidade constante, não tem jeito, pessoal, tem que ser numa máquina, tem que ser num aparelho.
eu voluntariamente não consigo manter a velocidade constante correta. Mesmo que eu pense na minha cabeça que eu estou mantendo, eu não mantenho. Tem que ser no aparelho, o aparelho de isocinético. A contração isotônica, ela é dividida em concêntrica e excêntrica. Aqui, conceitos importantes. Anote aí, tá? Na concêntrica, gente, ocorre afastamento das superfícies articulares. Então, desculpa, deixa eu corrigir aqui, gente. Acabei de pensar uma coisa e escrever outra, desculpa. Acontece aproximação, anote agora, tá? Não anota antes, não. Aproximação. Então, na flexão do cotovelo, ó, aproxima, tá? Acontece na concêntrica encurtamento do músculo, tá? As fibras musculares. E acontece aceleração do movimento. Tudo isso aqui é importante, beleza? Na excêntrica, então anote aí, é o contrário. Então, na excêntrica, aqui sim, ocorre afastamento das superfícies articulares. Acontece alongamento das fibras. Atenção, gente, não é um exercício de alongamento. Durante a contração excêntrica, ó, eu estou fazendo o afastamento, as fibras alongam, tá? E acontece a desaceleração do movimento, beleza? Então, esse é o conceito inicial que eu tenho que fazer, que eu tenho que saber, tá? Então, quando eu falo no exercício resistido, eu posso usar esses três tipos principais aqui, ó, de contração, de meio de realizar esse exercício. Qual é o objetivo do exercício resistido, gente? O objetivo principal é ganhar força muscular, tá? Então, basicamente é isso, é aumentar a força, aumentar o desempenho muscular. Quando eu faço exercício resistido, eu vou estimular fibras musculares. Pode ser de tipo 1, tipo 2A, tipo 2B ou tipo 2. De maneira geral, gente, quando eu penso assim, eu quero trabalhar resistência à fadiga, tá? Quero trabalhar resistência à fadiga. Então, o meu paciente, por exemplo, é um ciclista, é um maratonista. Ele tem que resistir, fazer exercício por um longo período de tempo. Então, eu vou estimular, vou trabalhar a fibra do tipo 1. Quando eu penso assim, não, eu quero ganhar força, eu quero ganhar massa muscular, aquele músculo grande, né, do halterofilista, da pessoa que faz musculação, aí, gente, quando eu penso em força, em massa muscular, eu penso em trabalhar principalmente as fibras do tipo 2, que por enquanto eu vou deixá-las aqui em conjunto, tá? Outro detalhe, gente, para trabalhar, pensando em desenvolvimento, tá? Para trabalhar a fibra do tipo 1, resistência à fadiga, eu vou fazer exercício com baixa carga, então o peso é baixo, mas eu vou fazer muita repetição. Eu vou fazer um número grande de repetições. Agora, para trabalhar força, a fibra 2, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer exercício com alta carga, então peso mais alto, só que com repetição. Pouca repetição. Então, vamos aproveitar aqui para a gente olhar novamente esses conceitos. Esses conceitos, eles podem aparecer de diferentes formas na prova. É importante eu saber isso, tá? Primeiro, diferenciando, então, fibra tipo 1 e fibra tipo 2. A fibra tipo 1 é de contração lenta, é a fibra tônica, o metabolismo é aeróbico, então usa bastante oxigênio, tem muita mitocôndria, porque no metabolismo aeróbico, o metabolismo, né, a parte metabólica acontece dentro da mitocôndria, tem muito vaso sanguíneo para chegar a sangue lá, né, com bastante oxigênio, e a fibra é vermelha. No tipo 2, eu vou lá para a coluna do cantinho, tá? A contração é rápida, a fibra é fásica, o metabolismo predominante é anaeróbico,
ou glicolítico, pode aparecer na prova, tá? Glicolítico. Tem pouco uso do oxigênio, pouca mitocôndria, pouco vaso sanguíneo, a fibra é branca, tá? Se numa prova que vocês estiverem fazendo aparecer tipo um, tipo 2, pensa nos extremos de diferença, beleza? Se na prova, porventura, aparecer tipo 2A e tipo 2B, o 2B é o extremo, tá? Da diferença para o 1. O 2A, gente, ele é intermediário. Então, a fibra é rápida, fásica, mas o metabolismo já é misturado, tanto aeróbico como anaeróbico. O uso de oxigênio é médio, mitocôndrias médio, vaso sanguíneo médio, cor branca também, tá? Por isso que é mais para o 2 do que por um, mas é intermediário ainda. Então, numa prova, pode aparecer, por exemplo, ligar a cinesioterapia, como você vai trabalhar no exercício, a fibra tipo um. Exercício de resistência à fadiga com baixa carga e alta repetição. E o tipo 2, massa muscular, força muscular. Exercícios com alta carga, pouca repetição. E pode aparecer tudo isso aqui, tá, gente? E até mais. Eu acho que é um conceito importante da gente guardar. E um outro conceito que a gente tem diz respeito a algumas características da fibra muscular. Esse aqui também eu sempre acho fundamental a gente saber, porque vira e mexe, essas informações que estão aqui na tela ajudam a gente a responder várias questões, tá? Então, gente, quando a gente fala em fortalecimento, e eu quero separar, né, os diferentes tipos de músculo, de fibra muscular, tem algumas características. Por exemplo, quanto mais largo o diâmetro do músculo, mais sarcômeros em paralelos. Então, pensa assim, ó, num músculo fininho e um músculo grandão, tá? Quanto mais largo, maior a capacidade de gerar tensão, de gerar força. Você fala assim, nossa, Mara, isso é tão óbvio, eu sei, gente, mas às vezes aparece na prova de um jeito que se a gente não souber o conceito, a gente erra a questão, tá? Vamos lá. Músculos com fibra tipo um. Lembra a fibra tipo um? Tem baixa produção de força, baixa velocidade de contração e alta resistência à fadiga. Músculos do tipo 2. Alta produção de força, alta velocidade de contração, baixa resistência à fadiga. Então, resumindo ali o que a gente falou antes. O músculo produz mais tensão quando está próximo da posição fisiológica de repouso no momento da contração. Vou pegar aqui o exemplo bíceps, tá? É como se tivesse aqui ao lado do meu corpo, eu tô com o braço esticado, tá, gente? Eu sei que vocês não enxergam aqui o movimento todo. Mas nessa posição aqui, gente, do lado do corpo, o bíceps, ele tá com a cabeça longa dele sem contração, na parte proximal, que é do ombro, com o cotovelo esticado, sem contração. Então, se eu for fazer o exercício resistido dessa posição, eu gero mais força do que fazer um exercício resistido aqui. Porque quando eu estou já a 90 graus aqui de flexão do ombro, eu já estou encurtando um pouco do músculo. Isso é que a frase quer dizer, tá? Presta atenção nisso, quando cai na prova, tem muita gente que erra por não conseguir interpretar. E o último ponto, a produção de força de maior para menor. O exercício que produz mais força é o exercício excêntrico, então está em primeiro lugar. Depois, o isométrico e, por último, o concêntrico. Beleza? Guardaram? Informações importantes, tá? E para fechar, algo que eu acredito que vocês já saibam, a gente já falou, mas sempre é válido repetir. Gente, diferença de cadeia cinética aberta e fechada. Por quê? Porque nas questões pode aparecer também o paciente fazendo exercício em cadeia cinética aberta ou fechada, tá? Qual que é o mínimo aqui, gente? Cadeia cinética aberta, extremidade distal livre. Cadeia cinética fechada, extremidade distal fixa. Na cadeia aberta, eu tenho mais força de cisalhamento. Guarda esse termo aqui, ó, cisalhamento, que é o movimento de um osso em relação ao outro. Maiores forças de cisalhamento. Na cadeia fechada, eu tenho mais estímulo
proprioceptivo. Isso aqui é o essencial de saber. Vamos para a questão. Então, a questão fala assim, ó. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória em que, no período de ativação da doença, a inflamação sinovial ocorre, com inflamação sinovial, desculpa, ocorre derrame e edema da articulação, o que causa dor e limitação no movimento. Para minimizar a atrofia muscular nessa fase, a indicação é, gente, vamos para as alternativas. A. ADM passiva. ADM passiva limita a atrofia? Não. Massagem. Massagem limita a atrofia? Não. Lembra que a atrofia é perda de massa muscular, tá? Vamos para E. Manipulação articular. Limita a atrofia? Não. Alongamento limita a atrofia? Não. Não é o objetivo, tá? Então, o que que limita a atrofia, gente? Sempre lembra disso. É o exercício resistido. Tendo essa opção, vá sempre nela. Quando a banca falar em minimizar a atrofia, ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência. E aqui faz todo sentido. Ó, se eu tenho uma articulação que está inflamada, eu posso fazer exercício resistido? Posso, mas do que tipo, gente? O isométrico. Por quê? Qual que é a base do isométrico? Não tem movimento articular, tá? Então, só para a gente ir fortalecendo esse conceito, essa aqui é uma questão fácil, né? Próxima. Nas alterações dolorosas da coluna vertebral, na fase subaguda, adota-se exercício de movimento controlado. O exercício de deslizamento na parede, com agachamento parcial e avanços, tem por objetivo. Esse aqui, gente, é o tipo de questão que eu falei para vocês, que são as questões que não são óbvias da FGV. E a FGV vai usar muito isso aqui nas provas. Então, ela não está falando uma coisa que a gente lê no livro desse jeito, que está escrito aqui. Mas ela está falando o que para gente? Que vai fazer um exercício. Vocês conseguem visualizar esse exercício? Na prova, gente, é extremamente importante, na prova da FGV, visualizar. Eu já falei isso para vocês na aula de cinesiologia e biomecânica. Visualizar o que a banca está falando. Então, pensa, a pessoa fazendo um agachamento encostado numa parede, tá? Será que esse exercício é para dar mobilidade para a cintura pélvica? O que que vocês acham? Não, gente, se ele falasse em fazer anter e retroversão, báscula anterior ou posterior, seria mobilidade. Aumentar a resistência à fadiga, você fala assim, eu vou deixar essa aqui, porque faz sentido, né? Tá fazendo exercício resistido com o peso do corpo. C, flexibilizar as articulações intervertebrais, tá trabalhando com flexibilização, gente, flexibilidade com alongamento, com ADM, com manipulação? Não. D, fortalecer os abdominais eretores cervicais, fazendo esse deslizamento, gente, fortalece eretor cervical, nem abdominal direito, né? E fortalecer os membros para a atividade de levantar. Gente, agachamento. O que que faz mais sentido? Faz mais sentido fortalecer os membros para a atividade de levantar. Por que não aumentar a resistência à fadiga? O que que eu falei para vocês que é a regra de exercício para resistência à fadiga? Gente, o que que teria que ter no enunciado para eu pensar nisso? Eu teria que ter baixa carga e muita repetição. Então, às vezes, a gente vai ficar entre duas mesmo, isso vai acontecer, mas eu tenho que me concentrar naquela que seria o mais correto, tá? E a FGV trabalha muito com isso, eu já estou falando para vocês se prepararem para o momento da prova, às vezes ficar entre duas questões, e daí, gente, tem que ter sangue frio aqui, sabe? Tem que ter sangue frio para pensar mais racionalmente possível, beleza? Bora lá, próxima questão. Os exercícios de fortalecimento muscular do complexo posterolateral do quadril têm sido importantes no tratamento da disfunção do movimento de membro inferior. Sobre a indicação, é correto afirmar que tais exercícios promovem. Então, gente, ó, complexo posterolateral do quadril, tá? Então, esse aqui é o tema. Aí fala na ativação do glúteo máximo contra a contração antagonista do músculo piriforme.
Gente, onde está o glúteo máximo? Aí você fala assim, né? Aqui atrás, né, professora? No bumbum. E o piriforme? Atrás também. O piriforme é antagonista do glúteo máximo? Não. Elimina. B, o equilíbrio entre os músculos abdutores e flexores do quadril. Gente, o abdutor, ele é antagonista de qual? Abdutor, que abre a perna, antagonista do adutor, que fecha. Ele não é antagonista do flexor para trabalhar equilíbrio. O flexor é antagonista do extensor. Então, aqui a gente tira também. C. Ativação do glúteo mínimo, contração antagonista do tensor da face lata. Onde está o glúteo mínimo? Você fala assim, aqui na lateral do quadril. E o tensor da face lata? Na lateral da perna. Eles são antagonistas? Não. D. Ativação seletiva do músculo tensor da face lata, fator importante no alinhamento e nas disfunções de movimento do quadril. Deixa aí, não entendi direito. E é equilíbrio entre os músculos abdutores e adutores do quadril, fator importante no controle da dor nas disfunções de movimento de quadril. Gente, equilíbrio entre abdutores e adutores. Aqui para mim tá fazendo sentido? Tá. Aí você fala assim, Maria D. Gente, eu não entendi direito essa D, o que que a banca quis dizer. Mas quando eu comparo a D com a E, pela lógica das outras alternativas, que estava falando ali em antagonista, em equilíbrio entre uma força e a força contrária a ela, é a E que vai servir para mim. Novamente, sangue frio na hora de responder, na hora de marcar, né? A alternativa definitiva. E a última, aqui desse bloco, né, de resistido, fala assim: 2 dias após reiniciar a atividade física, no retorno de um mês de férias, uma paciente adulta jovem refere dor muscular intensa nos grupamentos musculares diretamente relacionado ao exercício realizado. Considerando o diagnóstico é de dor muscular tardia, sua principal causa está relacionada. Então, aqui, gente, vem um tema que não é comum de aparecer em provas. Dor muscular tardia. Eu vou falar para vocês que essa questão aqui foi a primeira e a única que eu vi sobre esse tema. Mas a FGV vai colocar algumas questões que a gente não viu antes? Vai, tá? Então, eu sempre falo, procurem saber o máximo de conteúdo possível. Então, agora a gente vai aprender sobre dor muscular tardia, por exemplo. Mas, gente, não se apavorem se eventualmente aparecer alguma questão na prova de um tema que você não conhece. Procure acertar as fáceis. Vocês viram que as anteriores estavam fáceis, dava para a gente acertar. E se eventualmente aparecer uma dessa muito difícil, você vai falar assim: não, essa aqui eu não sei, deixa quieto, tá? Mas vamos tentar achar aqui, ó. Então a pessoa está com dor muscular tardia. Quem já teve dor muscular depois de fazer exercício? Fala assim, todo mundo, né? Que tipo de exercício que você fez que te deu dor muscular? Normalmente, gente, o exercício que você faz que dá dor muscular, é o exercício resistido. Então, ó, a A fala assim: estiramento muscular por falta de alongamento? Não, não seria estiramento, tá? Alimentação inadequada e baixa ingestão de líquidos e eletrólitos? Gente, alimentação inadequada, baixa ingestão de líquidos e eletrólitos, normalmente pode dar cãibra, tá? Eu não sei como é que escreve direito, acho que é aqui. Pode dar cãibra, mas não dor muscular tardia, não é o principal foco aqui. Microtraumas por contrações musculares concêntricas, vou deixar aí. D. Microtraumas ou irritação periostal por contração muscular excêntrica. E é intenso sedentarismo e desuso da musculatura. Bem, gente, ela teve de férias um mês, mas isso não é um intenso sedentarismo. Intenso sedentarismo tem o eu, né, que faz não sei quanto tempo que não faço exercício, tá? Então, não é porque eu tô, né, de férias um mês que eu vou ter intenso sedentarismo. E aí, gente, olha só, para a gente pensar, tá? Mesmo que você não soubesse direitinho o conceito de dor muscular tardia, qual é o tipo de contração que exige mais do músculo, que recruta mais músculo? É excêntrica ou é a concêntrica? Você fala assim, ah, estudei lá na aula que é excêntrica. Vai nela, tá? Mesmo que você não saiba, tente eliminar alternativas, isso vai ser importante na prova da FGV, se você conseguir
nessas aqui que eventualmente vão aparecer temas que a gente não sabe, tá? Que são temas esquisitos, e depois tenta usar o máximo de informação que você puder usar, tá? Nesse caso aqui a resposta é D, só para a gente saber, tá? A dor muscular tardia ocorre após 8 horas do exercício realizado e com o passar das horas aumenta a intensidade da dor nas primeiras 24 horas, alcançando até 72 horas. Após esse período, há um declínio progressivo da dor, de modo que de 5 a 7 dias após a carga de exercício, ela desaparece completamente. Todo mundo aqui que já fez atividade física deve ter sentido dor muscular tardia, né? Todo mundo sabe aquela sensação de dorzinha, né? Como as pessoas acham bom. Bem, a dor muscular de início tardia é causada principalmente pela ação excêntrica, está relacionada com uma lesão muscular real. Essa lesão muscular aqui, gente, não é uma lesão patológica, é uma lesão que faz o músculo se desenvolver, tá? Então, assim, ela pode provocar várias rupturas no músculo, induzir a dor após o treinamento. Mas, novamente, gente, não é assim que eu fiz uma laceração muscular. É para fazer essas microlesões do músculo crescer, tá? Mas elas também, ó, podem ser vilões no treinamento. Por quê? Porque causa dor, daí às vezes a pessoa desiste por causa da dor, né? Então, além da dor, pode provocar inchaço, aumentos da síntese proteica e, consequentemente, a sensação de aumento do tamanho do músculo. É vilão por causa da dor, mas se a pessoa quer ganhar trofismo, ficar com o músculo grande, é o principal tipo de exercício que tem, beleza? Vamos lá, mais uma questão, gente. Aqui vem para umas questões diferentes da FGV, ó. O agachamento é considerado do movimento humano que ativa vários músculos e muitas fibras. Durante esse movimento, o principal extensor da perna que se contrai excentricamente são os músculos. Então, vamos lá, pessoal. Veja a dica: principal extensor da perna. Quem é extensor da perna, gente? Lembra que perna é da parte do joelho para baixo. Então, é isquiotibiais? Não. Pata de ganso? Não. Glúteo máximo? Vou deixar ele aqui. Glúteo médio? Não. E quadríceps? Quando você pensa em extensor, se vocês pensar em extensor do membro inferior todo, o extensor é o glúteo máximo. Mas como eu disse, extensor da perna, a perna é do joelho para baixo. Então, qual que seria o músculo aqui, gente? O músculo seria o quadríceps, tá? E aí até coloquei uma imagem aqui, ó, no agachamento, dos principais grupos musculares que a gente trabalha é o quadríceps, tá? Para a gente guardar. Pessoal, para ir finalizando cinesioterapia motora, só queria lembrar com vocês o conceito de alongamento. Técnica de alongamento são usadas para melhorar a extensibilidade músculo-tendínea. A gente falou lá no começo da aula, guarde isso, tá? Alongamento trabalha músculo, tá bom? E é claro, o tecido periarticular também, mas o objetivo primário é músculo. Então, olha só, quando ele é utilizado? Quando a DM está limitada, porque o tecido perde sua extensibilidade devido à aderência, à contratura, tecido cicatricial. Quando tem restrição de mobilidade que pode levar à deformidade. Atenção aqui, gente, essa divisão aqui é do Kisner, tá bom? Como se faz alongamento, tá? Então, o Kisner, ele divide assim. Primeiro, o alongamento manual, que pode ser passivo é uma força externa que faz, ou assistido, ajuda, né? Uma força externa ajuda. O autoalongamento, que a pessoa faz sozinha. O alongamento mecânico, que poderia fazer, por exemplo, usando um aparelho. E as técnicas de facilitação e inibição neuromuscular. O Kisner coloca as técnicas de facilitação e inibição neuromuscular dentro de alongamento. Então, vocês pegarem o livro, vocês vão encontrar essas técnicas no capítulo de alongamento. É por isso que eu trouxe aqui dessa forma, tá? Então, esse 4 aqui, ó, eu tenho técnica de energia muscular, como contração, relaxamento e contração do antagonista. Mobilização articular, a Kisner coloca aqui. Aqui na aula eu coloquei separado, porque em prova de concurso costuma cair separado. Mobilização de tecido mole e mobilização de tecido neural. Mobilização de tecido mole, a gente vai falar um pouquinho na terapia manual.
E tecido neural não tem histórico, mobilização neural não tem histórico de cair na prova da FGV, eu não trouxe como destaque, tá? Agora, técnica de energia muscular é algo que vira e mexe e cai. Eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui, porque muita gente não consegue entender esse conceito, e é um conceito relativamente fácil, tá? Que é, por exemplo, o conceito de alongamento, contração, relaxamento. Nesse alongamento aqui, gente, primeiro a pessoa vai fazer uma contração isométrica do músculo que vai ser alongado e depois, gente, ela faz um relaxamento dessa musculatura. Na sequência, o fisioterapeuta vai lá e aumenta o movimento, aumenta a amplitude que tinha feito até aquele momento. Então, o básico que a gente tem que lembrar é isso: contração isométrica, relaxamento, aumento do movimento. Essa é a forma como o alongamento é feito. Contração do agonista. Pessoal, isso é simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Então, eu preciso que você faça isso. Se você estiver sentado, tá bom? Vou pedir para você fazer o seguinte: estica a sua perna. Você está sentado? Estica a perna, assim, ó. Estica o joelho, tá? Agora, puxa o pé em dorsiflexão. Daí você fala assim: tá alongando isquiotibiais aí? É para estar alongando, tá, gente? A menos que você seja aí bailarina, né? Tá alongando, tá? Você tá com a perna, sentado, com a perna esticada, o joelho esticado e fazendo dorso. Agora, qual é o músculo que estica o joelho, gente? Que estica a perna? Só assim, é um quadríceps. Palpa o seu quadríceps. Você tá sentindo ele contrair? Tô, ele que esticou. Agora, faz uma contração isométrica de quadríceps. Fez a contração isométrica de quadríceps? Quando você contrai o agonista, o quadríceps é agonista da extensão do joelho, você força mais o alongamento dos isquiotibiais, da musculatura antagonista, tá? Não costuma cair muito em prova, mas eu tô trazendo para vocês porque muita gente me pergunta, tem curiosidade, não consegue entender o conceito. Então, se você quer entender o conceito, presta atenção aqui e fala assim: ah, não quero entender isso não. Toca o barco, gente, nem se preocupa, tá? Exercício pliométrico usa ciclo de alongamento e encurtamento, combinação de ação excêntrica seguida de ação concêntrica. Eu preciso guardar isso aqui, ó. Ciclo de alongamento e encurtamento, combinação de ação excêntrica e concêntrica, tá? Envolve movimentos rápidos, energéticos, em diversos planos, que são utilizados para aumentar a reatividade do sistema nervoso. Esse é o conceito. Eu precisava fechar esses conceitos com vocês, eu vou passar mais algumas questões que vocês vão perceber que a FGV junta tudo, tá? Então, pode ter questão que apareça na prova de vocês que junta todos os conceitos. Por isso que eu falo, é essencial, na minha opinião, conhecer os conceitos, vai ajudar muito na hora da prova. Fala assim, ó. Uma pessoa sofreu o efeito do imobilismo no leito por período prolongado. O programa inicial de recuperação deverá incluir 1. Alongamento de membros inferiores e de tronco para melhorar o alinhamento postural e a mobilidade. 2. Exercício de fortalecimento para melhorar o desempenho motor. 3. Atividade de equilíbrio dinâmico funcional. Gente, a pessoa ficou em imobilismo no leito. É importante alongamento de membro inferior e tronco para dar alinhamento postural e mobilidade? Sim. Um tá certo. Exercício de fortalecimento para melhorar o desempenho muscular? Sim, fortalecimento, desempenho muscular. Ok. 3. Atividade de equilíbrio dinâmico funcional? Correto, tá? Então, letra C, 1, 2 e 3 estão corretos. Tá vendo que já está juntando tudo que a gente falou? Próximo. Mulher de 51 anos procura atendimento fisioterapêutico com o objetivo de prevenir lesões e melhorar o condicionamento físico. Após a avaliação, o fisioterapeuta identifica discreta retificação da lordose lombar, redução da flexibilidade e fraqueza dos músculos paravertebral lombar e nos membros inferiores. Com base nesses achados, a intervenção mais apropriada para iniciar um programa de fisioterapia preventiva é. Então, gente, o que que a pessoa tem? Ela quer prevenir lesões, melhorar o condicionamento, tá? Ela tem
retificação da lombar, redução da flexibilidade, fraqueza de paravertebral. Ela não tem nenhuma doença instalada. Vamos lá. Iniciar o programa. A. Alongamento global passivo diário. B. Treinamento resistido com repetição até a falha muscular. C. Massagem na região lombar e nos membros inferiores. D. Exercícios terapêuticos e terapia postural por alongamento da região lombar e nos membros inferiores. E. Uso de estabilizador lombar durante atividade física e laboral que exige manutenção da postura adequada. Preciso de vocês aí, gente. O que vocês marcariam? Ó, ela quer prevenir, tá escrito ali em cima, ó, prevenir lesões, melhorar o condicionamento. Alongamento passivo vai fazer isso, gente? Não, tá? Massagem vai fazer isso? Não. Estabilizador lombar vai fazer isso? Não. Aí você pode pensar, treino resistido com repetição até a falha. O que que é esse treino repetitivo com repetição até a falha? É treino para trofismo muscular, para ganhar massa, ganhar força. Ou de exercício terapêutico, terapia postural por alongamento na região lombar e membro inferior. Para mim, mas faz mais sentido a D e é ela, tá? Novamente, é questão óbvia? Não, não é. Mas a FGV vai trabalhar com isso. Então, na hora da prova, sangue frio, tá? Próxima questão. Um paciente de 80 anos foi encaminhado para fisioterapia com o objetivo de minimizar os impactos do processo de envelhecimento que pode acarretar com a composição corporal do sistema musculoesquelético. Sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento, especificamente nesse sistema, é correto afirmar que a perda de massa muscular se caracteriza pela não uniformidade, sendo, gente, essa aqui eu trouxe porque ela é importante. Toda questão que colocar assim, a perda de massa muscular, seja a pessoa idosa, seja uma pessoa que está passando por imobilismo, seja um paciente com um déficit, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, uma doença neurológica, o principal tipo de fibra comprometida é a fibra tipo 2, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui essa questão para a gente reforçar isso. Lembrando que não tem fibra tipo 3 e tipo 4, seria 1 e 2, lembra que a gente falou ali atrás? E a última, em pacientes idosos, programa de exercício que se propõe a estimular a função cerebral com treinos de exercício com multicomponentes deve conter, tá? Então, aqui também só para a gente complementar. Paciente idoso, função cerebral, treino com múltiplos componentes. Exercício aeróbico faz sentido? Sim. Resistido faz sentido? Sim. Treino de equilíbrio faz sentido? Sim. E cognitivo com dupla tarefa, tá? O que é isso, gente? Por que é importante no idoso? É um tipo de exercício onde você vai dar duas funções para a pessoa. Não só ficar focado no exercício, mas, por exemplo, fazer um exercício ao mesmo tempo que caminha, fazer um exercício de braço ao mesmo tempo que deambula, ou coisas desse tipo. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes o idoso tem dificuldade de manter a atenção, ou ele mantém, deixa eu melhorar aqui, mantém a atenção em um único foco, e aí, por exemplo, ele está mexendo no celular e andando, o risco dele cair é muito maior, porque ele não consegue extrapolar essa percepção dele no tempo e no espaço, tá? Bem, pessoal, basicamente é isso aqui, então, que a gente tem para essa parte de cinesioterapia motora. Eu vou encerrando por aqui com vocês, finalizando esse vídeo. Se tiverem dúvidas e perguntas, quem está assistindo ao vivo, coloca no chat. Se estiver assistindo gravado, lembra de deixar no comentário da aula, tá bom?